Oi pessoal, aqui é Samantha Chu da WMI Brasil. Eu ministro cursos de primeiros socorros para áreas remotas e hoje eu vou falar para vocês sobre problemas que podem acontecer na corrida de montanha, como evitá-los quando possível e como administrar esses problemas em campo. Feito. Leatherman Juice com 15 funções. Para pessoas que resolvem. Leatherman, a original voltou. Conheça nossos produtos em crosser.com.br/Leatherman. Então, primeiro eu vou listar os problemas que vão ser abordados nessa palestra, sendo o primeiro deles bolhas, que é algo relativamente comum, especialmente para quem está começando na corrida de montanha, e eventualmente até mesmo para um corredor que seja mais experiente, mas esteja migrando do asfalto para a montanha. E pelo terreno ser bastante diferente, irregular, condições climáticas talvez seriam um pouco mais adversas e o calçado que você usa também poder ser diferente, é capaz que uma pessoa que, embora não tivesse problemas com bolhas no asfalto, comece a ter problemas com bolhas na montanha. Você também pode ter uma série de lesões de tecido, né, pequenos cortes, escoriações, em função de se arranhar numa árvore, bater a perna num tronco, ou até algo um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, caso você perca o controle eventualmente, acabe tropeçando numa trilha e tenha uma queda. E então eu vou falar sobre como a gente pode administrar essas lesões de tecido e quando elas são algo um pouco mais preocupante. Em termos de lesões musculoesqueléticas, a gente fala, né, das articulações, dos ossos, tendões, ligamentos, e o nosso objetivo aqui não vai ser tanto definir qual estrutura especificamente foi afetada, mas mais como que eu posso lidar com elas em campo uma vez que elas tenham acontecido, ou eventualmente até o que eu posso fazer para evitar que uma lesão se apresente. Em relação à termorregulação, ou seja, o controle da temperatura, vou falar sobre o que acontece quando a nossa temperatura central do corpo começa a se elevar e começa a chegar perto dos 40 graus, porque isso é um problema. E também vou falar sobre como evitar e administrar um problema de hipotermia, que é quando eu começo a perder muito calor para o ambiente e minha temperatura central começa a ficar bastante abaixo dos 37 graus. Por último, eu queria falar sobre hiponatremia, que é um problema que começa a se tornar mais comum conforme as corridas de montanha e, na verdade, as modalidades de corrida de forma geral começam a se tornar mais populares, né? E com mais pessoas praticando, o problema começa a aparecer com uma frequência um pouquinho maior. E a hiponatremia, ela basicamente se refere a desequilíbrio de sódio no organismo. E no nosso caso, a gente está falando especificamente da hiponatremia que acontece por conta do esforço físico, porque tem outros mecanismos que também levam à hiponatremia. E no caso da hiponatremia por esforço físico, ela está muito mais associada à quantidade de água que eu estou ingerindo, que vai levar essa diluição de sódio no meu organismo. Então, falando sobre bolhas, em primeiro lugar, como para muitos problemas que a gente pode ter em áreas remotas, a melhor maneira de lidar com bolhas é prevenindo que elas aconteçam em primeiro lugar. Então existem algumas estratégias para a gente evitar que as bolhas acabem se formando. Uma delas é, como a gente diz popularmente, amaciar o calçado, ou seja, evitar usar um tênis novo que você nunca usou, ou que você usou apenas uma vez, direto num treino ou numa corrida. Porque o tecido um pouco mais firme do calçado pode causar um ponto de fricção, um ponto de incômodo ali em contato com a sua pele, e justamente naquele local a pele vai ficar um pouco mais fragilizada e vai acontecer a formação de uma bolha, que na verdade é um mecanismo de defesa. Então, como é que a gente evita essa fricção da pele com o calçado? Primeiro, amaciando os calçados novos, né? Ou seja, vai usar o seu tênis de corrida no shopping, na cidade, no trabalho, até que o seu pé esteja confortável dentro dele e ele esteja já se conformado para as feições do seu pé, para você certificar que não vai ter esses pontos de fricção, esses pontos de incômodo.
A segunda estratégia é, uma vez que você tem esse ponto de incômodo e você tem essa parte vermelha na pele, assim como você pode ver no vídeo, antes que uma bolha tenha se formado, uma das melhores estratégias é simplesmente você pegar um pedaço de um bom esparadrapo, um esparadrapo de boa qualidade, e colocar sobre o local para evitar que a fricção continue acontecendo da sua pele com o calçado e agora vai passar a ocorrer do esparadrapo com o calçado. Depois que a bolha já se formou, agora a gente tem que usar uma estratégia diferente. Tá? A gente evita estourar bolhas, a não ser que seja necessário, porque uma vez que eu estouro uma bolha, agora eu tenho um risco de uma infecção acontecer. Especialmente quando a gente está fazendo uma corrida de vários dias de duração e você acaba não fazendo uma higiene adequada dos pés, quando eu tenho uma ferida na pele, existe a possibilidade de uma infecção acontecer. Então, uma vez que a bolha já tenha se formado, a gente pode fazer um curativo do tipo de rosquinha. Então, como é que é essa rosquinha? Como você pode ver aí no vídeo, eu basicamente vou pegar um pedaço de gaze, vou fazer um rolinho com essa gaze e vou envolver a gaze no entorno da bolha, mas de modo que essa gaze fique mais alta que a bolha. E aí eu posso cobrir tudo com um esparadrapo de boa qualidade, e a ideia aqui é que não aconteça mais a fricção do tecido direto da bolha com o calçado, e sim da rosquinha com o calçado. E como eu mencionei, a gente evita estourar as bolhas a não ser que seja necessário, ou seja, elas estão numa região que ela vai estourar de qualquer maneira. Por exemplo, ela está na sola do meu pé, eu tenho que correr mais 20 ou 30 quilômetros, e se eu não drenar essa bolha, ela vai acabar estourando. Então a gente vai fazer uma pequena incisão, se possível eu vou limpar a pele antes de fazer essa incisão, com um sachêzinho de álcool ou algo do gênero, e aí eu vou drenar o líquido, mas eu vou deixar a pele no lugar, porque essa epiderme vai ajudar a proteger as outras camadas de pele. Tá? Uma outra opção que você tem, não tanto neste momento, durante o seu treino ou durante a corrida, simplesmente porque eu não acredito que eles vão aderir muito bem à sua pele, que nesse momento agora está suada, umedecida, é utilizar um curativo hidrocoloide. E o papel do curativo hidrocoloide é que ele tem como se fosse uma almofadinha, ele tem uma substância ali, que tem o objetivo de absorver aquele líquido que a bolha que foi drenada ou estourou está soltando e ajudar a promover a recuperação da pele. Então o curativo hidrocoloide ele é recomendado especificamente para aquelas bolhas que já estouraram ou foram drenadas, e aí ele tem o papel de ajudar na recuperação da sua pele e promover a cicatrização um pouco mais rápido. Tem algumas pessoas que usam o curativo hidrocoloide como forma de proteção, mas o melhor uso dele é justamente após uma bolha ter sido drenada ou ter estourado. Com relação a lesões de tecido, como eu falei, tem vários tipos de lesão que podem acontecer. Um porque eu esbarrei numa planta, esbarrei numa pedra, ou porque eu tive uma queda. E aí você pode ter uma hemorragia um pouco mais significativa que precisa ser controlada. E nas extremidades de forma geral, especialmente na ponta das mãos, na ponta dos pés, controlar essa hemorragia provavelmente não vai ser algo muito difícil. Então a gente consegue fazer isso facilmente, utilizando uma gaze, uma camiseta limpa, uma bandana limpa e aplicando sobre o local da ferida por alguns minutos. Tá? Uma vez que a hemorragia tenha sido controlada, então eu preciso efetuar a limpeza dessa ferida. Eu entendo que durante um treino, uma corrida, você talvez não tenha uma quantidade muito abundante de recursos, mas limpar a ferida é importante, especialmente quando a prova tem várias horas ou mais de um dia, vários dias de duração. Porque, de novo, a nossa preocupação é que não aconteça uma infecção. Então eu preciso efetuar a limpeza da ferida, especialmente se eu caí, desci rolando a montanha e tive uma escoriação, um corte um pouco mais profundo. Então é importante eu tentar remover as partículas que existem naquele local da melhor maneira possível. Tá? Água de qualidade potável é bom o suficiente para efetuar a limpeza de uma ferida, e eu vou tentar fazer o melhor trabalho possível dentro daqueles recursos que você tem disponível, seja com um pedacinho de gaze, um paninho mais limpo que você tiver. Se você tiver uma seringa, é interessante porque ela ajuda a expulsar a sujeira de dentro da sua pele,
mas de qualquer maneira, uma vez que eu tenha efetuado a limpeza, é necessário também proteger essa ferida do ambiente, porque afinal de contas, se eu continuo correndo, se eu estou fazendo uma corrida que vai levar várias horas e eu tive um corte na mão, por exemplo, conforme eu corro, eu talvez use minhas mãos para me apoiar nas pedras e nas árvores conforme eu corro, então eu preciso garantir que não vai ter maior contaminação daquela ferida. Então eu vou proteger colocando uma gaze, com esparadrapo, com uma atadura elástica ou algo do gênero. Tá? Especialmente quando a prova tem vários dias de duração, é importante eu não só efetuar a limpeza dessa ferida todos os dias, mas efetuar um monitoramento por sinais de infecção. Então, eu primeiro quero observar os sinais de uma infecção local, ou melhor, não quero observar os sinais de uma infecção local, mas caso eu esteja observando algum deles, que são aquela vermelhidão no lugar da ferida, no entorno da ferida, aquela região fica um pouco mais inchada, ela fica dolorida, eu posso ver formação de pus. Esses todos são maus sinais de que uma infecção já está acontecendo e eu preciso tomar um cuidado especial com essa ferida agora. Eu preciso certamente efetuar um bom trabalho de limpeza, especialmente quando essa ferida começa a afetar áreas mais profundas, estruturas mais profundas. Então, se for um corte em que você consegue ver o tendão, por exemplo, independentemente da duração da corrida, é interessante você evacuar, parar a prova e procurar um atendimento médico devido, tá? Porque é uma ferida muito profunda e tem um risco muito maior de que uma infecção aconteça. Caso você observe aqueles sinais de infecção local, é importante você tomar um cuidado especial para efetuar a limpeza dessa ferida. Eu tenho que efetuar o curativo, a troca do curativo diariamente, e eu consideraria buscar o atendimento médico adequado. Então, se você está numa prova que tem vários dias de duração e você teve um corte qualquer, efetuou uma limpeza durante a corrida e aí você vai trocar o curativo no dia seguinte e observa esses sinais de uma infecção local, se eu não tenho recursos adequados e a prova ainda leva mais 1 ou 2 dias, eu consideraria interromper a prova e buscar o atendimento médico adequado, porque essa infecção, se ela não for administrada, ela pode se espalhar e pode inclusive levar à morte. Em relação a lesões musculoesqueléticas, eu posso ter 2 tipos de lesões. Eu posso ter aquelas lesões que eu já conheço, né, aquela dor que eu já senti antes, que ela aparece de vez em quando, e eu posso ter uma dor que aconteceu pela primeira vez depois que eu tropecei numa raiz, acabei perdendo o controle, talvez eu tenha feito uma pisada de mau jeito, torcido o pé, e agora eu estou sentindo uma dor. Tá? Então, eu vou diferenciar uma lesão crônica, que, de novo, é algo que eu já vi antes, de algo que é agudo, que pode ter sido resultado de um trauma, de uma queda, de um mau jeito que eu dei, e agora eu sinto uma dor pela primeira vez. Então, para todos os casos, a gente vai tentar definir se essa lesão é uma lesão que permite que eu continue fazendo a atividade que eu estou fazendo, permite que eu continue correndo, ou ela é uma dor que ela está um pouco mais intensa, mesmo sendo uma dor que eu já conheço, agora ela está mais intensa, ela está aumentando conforme eu continuo a corrida, então agora é necessário eu parar e buscar uma evacuação, ou pelo menos não mais correr e de repente abandonar a prova, abandonar o treino. Então, o famoso joelho de corredor, ele é um problema crônico, ou seja, ele é alguma coisa que já aconteceu antes, é uma coisa que muitas vezes ela é decorrente da intensidade e da frequência do seu treino, mas ela também pode estar associada com a maneira como você pisa, o calçado que talvez agora não esteja tão adequado, mas em geral a dor do joelho de corredor é uma dor que acontece na região da patela e no seu entorno. Muitas vezes ela dói no meio do joelho, às vezes ela é um pouco pior nas descidas, mas como eu disse, é uma dor que ela já aconteceu antes, é recorrente. Em geral, como muitas vezes a dor do joelho de corredor ela está associada com um treino muito intenso ou uma frequência muito elevada, se você diminuir a intensidade dos treinos, ela tende a melhorar. Tá? Fazer gelo com frequência, ele tende a ajudar, porque o gelo ele tem 2 papéis.
ele não somente é anestésico, ou seja, ele ajuda a aliviar e controlar a dor, mas ele também tem um efeito anti-inflamatório e ajuda a diminuir um edema. Então, se a sua dor acontece por causa de uma eventual lesão e tem uma inflamação, o gelo pode ajudar a diminuir essa inflamação e tende a ajudar a diminuir a dor ao mesmo tempo. Você também pode usar um anti-inflamatório não esteroide, que é uma aspirina, ibuprofeno, algo que você toma de forma corriqueira, mas de qualquer maneira, com esse tipo de lesão crônica, muitas vezes um trabalho de alongamento pós-treino e um trabalho de fortalecimento de certos grupos musculares também pode ajudar a minimizar a lesão ou até mesmo prevenir que esse tipo de lesão aconteça. De qualquer maneira, se você sente uma dor recorrente, especialmente se essa dor está aumentando, o ideal é que você procure um especialista, tá? Não é uma boa ideia você correr embora você tenha dor, porque eu entendo que muitas vezes você fala, não, eu não vou parar de correr porque eu preciso manter o treino, eu tenho uma competição, mas se você continua correndo apesar da dor, a tendência é que você continue agravando essa lesão. E embora você não queira interromper os seus treinos agora, se você continua correndo com dor e você continua agravando uma lesão, quando você tiver que parar lá na frente, você provavelmente vai ter que parar por um período mais prolongado. Tá? Então, uma consideração a se fazer. Quando você tem essa dor recorrente, que aparece, que está piorando, a sugestão é que você procure um especialista, um fisioterapeuta, um ortopedista, que possa fazer uma avaliação mais específica e, de repente, inclusive, até te ajudar a evitar resolver esse problema com um trabalho e um preparo um pouco mais adequado. Há outras lesões musculoesqueléticas que também podem acontecer, que são aquelas associadas com, de repente, um trauma, você tropeçou, caiu, deu um mau jeito, colidiu com uma árvore, com uma pedra, e, como eu disse, você pode afetar outras estruturas, como o tendão, a musculatura, o ligamento, e pode afetar, inclusive, um osso longo. Tá? Então, a gente não vai pretender dar um nome específico para a lesão, mesmo porque um ortopedista vai precisar de um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, para poder ter uma confirmação do tipo de lesão que é. Tudo que nos interessa em campo vai ser, eu consigo utilizar, é uma lesão estável, ou não consigo nem sequer colocar o pé no chão, ou eu coloco o pé no chão, mas a dor é muito significativa, e aí o ideal é que você não use essa parte e seja evacuado do local. Tá? Então, eu vou estabilizar essa lesão, ou eu preciso de uma evacuação? Então, basicamente, o que a gente vai dizer é que eu vou avaliar pós-evento se eu posso continuar utilizando o meu pé torcido ou não. Quando você fizer essa avaliação, o ideal é que você gaste alguns minutos, principalmente para que você possa se acalmar e deixar o efeito da adrenalina passar, ou pelo menos o maior efeito da adrenalina passar. Por que é importante a gente tirar a adrenalina da equação? Porque a adrenalina tem um efeito que é o de mascarar a dor. Então, se você torce o tornozelo durante uma corrida, você tem adrenalina correndo nas suas veias, você fala, não, tá tudo certo, eu posso continuar correndo, e você continua correndo, não é porque necessariamente você não teve uma lesão. Você até teve uma lesão, mas a adrenalina tem o efeito de mascarar a dor, você continuou correndo, você agravou essa lesão, e aí, quando você se acalmar, estiver em casa, descansando, você não consegue mais colocar o pé no chão. Tá? Então, o ideal, embora talvez você não queira interromper seu treino, embora você não queira parar a corrida, seria que você gastasse alguns minutos para você sentar, se acalmar, esperar o efeito da adrenalina abaixar, para então você poder fazer o teste, a avaliação, consigo colocar o meu pé no chão, consigo continuar caminhando ou correndo ou não. Tá? Então, caso você julgue que você ainda é capaz de correr e caminhar, contanto que essa atividade não envolva dor, ou seja, contanto com a maneira como você corre ou a maneira como você caminha não tenha dor, é pouco provável que você vá agravar essa lesão se você não está sob efeito de adrenalina. Tá? Então, caso você julgue que eu posso caminhar ou eu posso eventualmente correr,
Uma opção que você pode fazer é fazer uma estabilização do seu tornozelo, e o objetivo dessa estabilização é apenas de te dar um suporte adicional para que você evite fazer a mesma lesão, o mesmo movimento de novo. Então, se você torceu o tornozelo, para evitar que você torça o seu tornozelo da mesma maneira mais uma vez. Então, como é que eu vou fazer essa estabilização do meu tornozelo? Como você pode ver aí no vídeo, o ideal é que o seu tornozelo esteja o mais próximo dos 90 graus, da posição neutra, e você pode usar algo como uma atadura elástica. E o ideal é que, se eu torci o tornozelo para fora, que é a lesão mais comum, eu vou embrulhar o meu tornozelo, como você pode ver aí no vídeo, na direção oposta. Então, se eu torci o meu tornozelo, digamos, de cima para baixo, eu vou embrulhar o tornozelo de baixo para cima, e aí a intenção é que eu faça algumas voltas partindo da sola do pé em direção ao tornozelo, no que a gente chama de um figura 8, né? Porque você pode ver que eu venho ali pelo lado esquerdo do meu pé esquerdo, volto por dentro do tornozelo, passo por fora, como se eu estivesse desenhando um 8 no meu tornozelo, e eu sempre vou tentando desalinhar ligeiramente a faixa para poder cobrir uma extensão maior de pele, mas eu também quero que tenha uma sobreposição. Então eu vou embrulhar o meu tornozelo com essa faixa, em algumas vezes nesse formato de 8, e de novo o objetivo dessa atadura não é resolver o problema, tá? O objetivo é simplesmente dar suporte para que eu continue correndo, termine o treino, termine a prova, ou que eu possa caminhar o resto da prova, o resto da trilha, para ajudar a minimizar a possibilidade de eu torcer o pé da mesma maneira de novo, tá? Então ele é algo para dar estabilidade. O cuidado que você tem que ter com a atadura elástica é que ela tem elasticidade. Então, se eu me empolgar e puxar a atadura até ela não esticar mais, eu provavelmente vou usar pressão demais no tornozelo, e se houver uma lesão, o tornozelo também vai provavelmente querer inchar, então eu preciso tomar um certo cuidado para, primeiro, não apertar demais na hora que eu for colocar a faixa ou a atadura, e segundo, para me certificar que depois de um certo tempo, depois de algumas horas, eu vou monitorar essa lesão para ver se agora a faixa não está causando uma constrição muito grande e prejudicando a circulação no meu tornozelo. Tá? Então, especialmente quando é uma corrida longa, você tem que levar em consideração que eu vou precisar reavaliar essa faixa, e claro que se ela estiver incomodando, ela precisa ser ajustada de alguma maneira. Tá? Mas, de novo, o objetivo dessa atadura é dar suporte, estabilização, permitir que eu continue fazendo o que eu estou fazendo, mas minimizar a chance de eu ter uma nova lesão da mesma maneira. Tá? Então, esse tornozelo que vocês estão vendo aí na foto é simplesmente um exemplo de que a nossa avaliação tem que ser um pouco mais funcional. Tá? Então, se você olhar para esse tornozelo aí da imagem, é difícil dizer, ou não parece muito claro, de que essa pessoa teve uma lesão mais significativa. Tá? O tornozelo não está necessariamente super esquisito, não está inchado, ou não está muito inchado, eu não tenho nenhum problema com a coloração, não tem hematoma nem nada do gênero, mas se eu pedisse para essa pessoa mexer o tornozelo ou colocar o pé no chão, ela não seria capaz de fazer nenhuma das duas coisas. Isso porque na radiografia, né, no raio-x, a gente consegue perceber que a pessoa teve uma lesão, teve uma fratura do osso na base do osso grande da perna inferior, e é muito próximo da articulação, então a pessoa não consegue mexer o pé e ela não consegue colocar o pé no chão. Tá? Então pode ser difícil eu dizer, eu preciso fazer uma avaliação mais específica, você consegue ficar em pé e consegue caminhar nesse pé, ou não. Caso a pessoa não consiga mexer o pé, caso ela tenha uma deformidade óbvia, né? Então agora quebrou a perna e eu tô vendo que tem uma deformidade, quebrou o braço, eu tô vendo que tem um desvio no braço. Então agora o objetivo é tentar estabilizar essa parte, e especialmente com algo inferior, né? Se eu tive uma fratura na perna ou no tornozelo, embora uma fratura no tornozelo pode não ser muito clara, o ideal é que você não caminhe nessa parte. Se for uma fratura no braço, é claro que eu provavelmente posso caminhar, mas eu preciso fazer um bom trabalho de estabilização desse osso. Então, infelizmente, aqui não é possível demonstrar como fazer estabilizações, mas
a ideia é que você proteja aquele membro de uma forma que você não tenha movimentação nas partes envolvidas, tá? Então eu posso fazer isso usando a minha mochila, usando um galho de árvore que eu encontrei na trilha, e de novo o produto final, o objetivo é que essas partes não se mexam, de modo que quando a gente for fazer a remoção da pessoa pela trilha, seja se arrastando, seja pulando, seja sendo carregado por outras pessoas, no processo de caminhar num terreno irregular e de ter que transpor obstáculos como pedras, degraus, raízes, as partes não se movam e causem dor, tá? Ou eventualmente agravem essa lesão. Então a ideia da estabilização é dar proteção, dar conforto e evitar que a movimentação aconteça no processo de evacuação, porque isso vai instigar bastante dor no paciente, tá? Então, independentemente de ser uma fratura ou não, toda vez que eu tiver uma lesão instável, ou seja, a pessoa não consegue mexer, não consegue suportar peso, então eu vou querer estabilizar da mesma maneira e sem dúvida nenhuma tudo aquilo que eu fizer uma estabilização dessa forma mais específica, né, evitando a movimentação do membro e tudo mais, vai exigir evacuação, ou seja, eu vou ter que interromper a prova ou o treino e levar essa pessoa para o devido atendimento médico para fazer uma melhor avaliação do problema. Com relação a lesões relacionadas à temperatura, ou seja, o meu organismo não consegue mais manter a minha temperatura a 37 graus, seja porque o ambiente onde eu estou é muito quente, seja porque o ambiente onde eu estou é muito frio, a gente precisa tomar um certo cuidado e, de preferência, de novo, evitar que esses problemas aconteçam, tá? Como é que a gente evita que problemas de temperatura aconteçam? A aclimatação é um fator que vai ser bastante importante. Então, se eu vivo numa região muito quente, eventualmente muito seca, o meu organismo ele está mais habituado a perder calor do que a preservar calor. Então, se eu for correr na Patagônia, por exemplo, que as temperaturas são muito mais baixas do que aqui, eu vou sentir frio e eu vou perder calor com muita facilidade, mas neste momento, nesse tipo de ambiente, eu quero tentar preservar um pouco do meu calor, justamente para evitar que a hipotermia aconteça. Inversamente, quando uma pessoa vive num ambiente de temperaturas mais moderadas, um pouco mais frio, o organismo dela vai estar mais preparado, ou melhor preparado, para preservar calor e não tanto para perder calor. Então, se você for correr, você mora numa região de serra e agora você vai correr num ambiente muito quente, no verão, num lugar muito úmido, o seu organismo vai ter muito mais dificuldade em lidar com essas condições e perder calor do que preservar calor. Então, o que seria a aclimatação? Seria você tentar se expor a um ambiente de temperatura semelhante dentro do possível antes de você fazer esse treino mais longo, essa corrida mais intensa. Por quê? A gente gera muito calor quando a gente está fazendo atividade física. Então, se eu estou fazendo uma atividade física muito intensa, e a corrida é uma atividade física intensa, num ambiente muito quente, o meu organismo vai ter muito mais dificuldade em manter minha temperatura constante a 37 graus. Então, eventualmente, se eu não conseguir contribuir para o meu corpo perder calor com mais facilidade, eu vou começar a superaquecer em algum momento, ou tem a possibilidade de eu começar a superaquecer em algum momento. E superaquecer é um problema porque quando a gente começa a chegar perto dos 40 graus, você pode ter uma lesão cerebral. Tá? Então, a preocupação é não deixar o seu corpo aquecer tanto que eu vou chegar na temperatura perto dos 40 graus, porque agora eu posso ter uma lesão cerebral. Quando eu estou no oposto, ou seja, num ambiente muito mais frio do que eu, a gente gera calor pela atividade física, mas a gente também perde calor com mais facilidade ao gerar calor. E se eu estou num ambiente muito frio, se eu começo a perder calor com muita facilidade, eu rapidamente posso progredir para a hipotermia, especialmente se eu não tiver os recursos adequados para me manter naquela temperatura. Tá? Então, se eu começo a perder muito calor, ou se o meu organismo está exalando calor com muita facilidade, eu vou perder calor mais rápido, então eu vou começar a caminhar em direção à hipotermia. E aí, quando a gente começa a ficar muito abaixo dos 37 graus, eu não tenho inicialmente tanto o problema de lesão no cérebro como com a hipertermia, mas
Eventualmente, uma pessoa que começa a ter hipotermia e começa a progredir na hipotermia, ela pode perder a consciência e pode ter problemas mais sérios e eventualmente vai acabar morrendo também. Tá? Então, quais são outros fatores que vão contribuir para que eu consiga manter minha temperatura central naquela faixa ideal? Bom, eu ter equipamentos e vestimentas adequados, ter um reservatório de água que me permita levar uma quantidade de água maior, ter um anorak, uma capa de chuva, um quebra-vento, que vai evitar com que eu perca calor para o ambiente, sendo que quando eu estou com o corpo molhado e tem muito vento, eu perco calor muito, muito rápido. Tá? Então, é preferível estar molhado com um corta-vento, porque assim eu não tenho vento para roubar calor de mim, do que estar molhado num lugar onde tem muito vento, porque eu vou perder calor muito mais rápido. Eu preciso também ter um cobertor de emergência, uma manta térmica, né, que é um equipamento que, se por eventualidade eu tiver que passar a noite na montanha, se eu me embrulhar nessa manta térmica, ou cobertor de emergência, eles vão ajudar com que eu perca menos calor para o ambiente, porque ele vai me oferecer uma certa proteção. Tá? Mas equipamentos e vestimentas também não são só o suficiente, eu preciso reduzir minha exposição ao calor ou frio pelo meu comportamento. Então, se eu estou correndo num ambiente muito quente, e especialmente quando é uma prova de vários dias, né, nem sempre eu vou ter a opção de determinar quando eu vou correr ou não, mas se eu puder escolher e eu estiver num ambiente muito quente, eu prefiro evitar correr no miolo do dia, que é o horário mais quente do dia. Então eu vou estar gerando calor pela corrida, o ambiente é muito quente, a chance de eu superaquecer começa a ficar muito maior. Então, se eu preferir descansar nesse miolo do dia e correr de madrugada ou correr noite adentro, eu vou conseguir diminuir minha exposição ao calor e, consequentemente, diminuir a possibilidade de eu superaquecer. Tá? Da mesma forma, eu quero, quando eu estou num ambiente muito frio, eu quero me colocar em situações, ou evitar me colocar em situações onde eu vou perder uma quantidade muito grande de calor. Então, como eu disse antes, se eu estou molhado num lugar que tem muito vento, eu vou perder calor mais rápido. Então, se eu puder optar entre correr na crista da montanha, em que eu estou mais exposto ao vento, e correr abaixo da crista, num lugar que eu estou mais protegido, eu prefiro correr num lugar que eu esteja mais protegido. Tá? Mesmo tendo anorak, se eu puder minimizar a perda de calor, eu vou ter algumas calorias a mais para preservar e poder usar em outras circunstâncias lá na frente. Tá? Então, como eu disse, se proteger do ambiente, saber o momento de usar o anorak, evitar a transpiração excessiva e, além de tudo, eu preciso ter uma boa hidratação e uma boa alimentação. Claro que eu preciso me hidratar e alimentar sempre, mas quando eu estou num ambiente muito quente, uma hidratação adequada vai ser mais importante porque eu perco muito calor pela transpiração. Então, se eu começo a suar mais para poder perder calor mais rápido, eu preciso ter mais líquido para poder garantir essa perda de calor. E quando eu estou em ambientes mais frios, o objetivo é tentar gerar energia ou evitar a perda de energia. Então, embora eu precise me hidratar, provavelmente alimentos adequados ou ter uma maior quantidade de calorias disponível vai ser um fator um pouco mais importante para poder prevenir a hipotermia e evitar que eu entre em hipotermia. Tá? E, claro que, se você encontrar uma pessoa que está muito mais quente que você ou muito mais gelada do que você e ela tem um comportamento que parece fora do normal, o ideal é que você providencie a evacuação dessa pessoa. Tá? Em termos de problemas de temperatura, especialmente quando você está correndo sozinho, que eu imagino que seja a maioria dos casos, prevenção é o mais importante, porque são problemas que eles podem ir acontecendo de uma forma razoavelmente sutil, especialmente quando você está correndo há muitas horas, exposto a muitas horas, potencialmente há muitos dias, e você pode já não estar prestando tanta atenção no que está acontecendo no seu organismo. Então são problemas que eles podem acontecer de uma forma meio sorrateira, eles vão acontecer de uma forma bem sutil, e como tanto a hipertermia quanto a hipotermia começam a afetar o seu cérebro, você pode entrar nessas condições e não se dar conta do que está acontecendo. Então você vai precisar de ajuda externa.
Por isso que eu digo que, em relação a esses problemas, o melhor é você estar preparado para lidar com eles e tentar evitar que eles aconteçam em primeiro lugar. Mas, percebendo que tem uma pessoa que já se encontra nessas condições, o ideal sempre vai ser você promover a evacuação, especialmente quando eu estou numa corrida e eu não tenho recursos adequados para poder tratar essa pessoa, tá? Então, evacuação é algo que eu tenho que ter em mente e convencer essa pessoa, se for o caso, a abandonar a prova vai ser super importante. E aí, o último problema que eu queria abordar aqui é a hiponatremia. E a hiponatremia, ela é um problema, provavelmente, que você menos ouve falar de todos os problemas anteriores, e é algo que, como eu disse antes, está se tornando um pouco mais comum nas corridas de montanha. Tá? Então, o que acontece na hiponatremia? Ela começou a acontecer muito por causa do medo da desidratação. Então as pessoas começaram a se tornar muito conscientes em relação à quantidade de água que elas deveriam ingerir durante uma prova para poder evitar a desidratação. E aí elas começaram a se hidratar em excesso, tanto que a hiponatremia é conhecida como a intoxicação pela água. De novo, nós estamos falando especificamente de hiponatremia causada pelo esforço físico, tá? E nesse caso, como existe uma preocupação muito grande com a desidratação, as pessoas ingerem água em excesso e esse excesso de água vai levar a um desequilíbrio de sais, mais especificamente sódio, no organismo. Ela também pode acontecer porque eu estou fazendo uma atividade física e não consumi a quantidade de sais suficiente e agora eu tenho uma quantidade mais baixa de sódio. Ela pode acontecer dessa maneira, mas se eu tenho uma alimentação adequada, é mais difícil que ela aconteça assim. O maior problema acaba sendo a ingestão de líquidos em excesso. Então, essa ingestão de líquidos em excesso vai acabar levando uma diluição de sódio no organismo e, por causa do líquido em excesso, isso vai causar um edema cerebral. E aí, em função do edema cerebral, você pode ter uma lesão permanente no cérebro e é um problema que pode levar à morte e muito mais rapidamente do que a desidratação ou um problema de hipertermia ou hipotermia. Tá? A hiponatremia também acaba sendo um problema sério porque os primeiros sinais de hiponatremia acabam sendo muito semelhantes aos primeiros sinais de desidratação, que são fadiga, pode ter vômito, uma dor de cabeça. E a grande diferença entre os dois é que uma pessoa que está desidratada não ingeriu água e uma pessoa que está com hiponatremia está ingerindo água. Então, a melhor abordagem para a hiponatremia hoje, sem dúvida nenhuma, é prevenção e principalmente a consciência de que você não deve beber líquidos em excesso. Tá? Você certamente não precisa beber água em todas as estações de água que você encontra disponíveis nas provas. E caso você encontre ou comece a sentir os primeiros sintomas, uma dor de cabeça, náusea, quando você está se hidratando, você não deveria continuar ingerindo líquidos porque você pode estar caminhando para a hiponatremia. Tá? Então, a principal mensagem aqui é evitar consumo de líquidos em excesso e se você começar a sentir os primeiros sintomas, pare de se hidratar e especialmente não force a continuar se hidratando se você não tem sede. Tá? Então a gente fala hoje que a melhor medida para a hiponatremia, ou melhor, desculpa, a melhor medida para a hidratação é você consumir água conforme você tem sede. Tá? Certamente você não deve consumir muito mais água do que o seu corpo pede, certamente você não deve consumir grandes quantidades de líquido num curto espaço de tempo nas provas. E por último, eu sempre acho que vale a pena mencionar que para que a gente esteja seguro na montanha, é preciso ter um preparo adequado que se refere não somente a que tipo de conhecimento eu preciso ter, como eu me oriento na montanha, como eu leio o mapa, como eu leio uma bússola, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter comigo caso eu me perca e tenha que passar a noite na montanha. Consideraria ter um kit de primeiros socorros, por menor que ele seja, tem alguns equipamentos
que podem fazer toda a diferença na hora que você precisa atuar e eventualmente podem te ajudar a salvar uma vida, inclusive a sua, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito que a prevenção é tudo, ou seja, com um bom preparo, eu consigo evitar a minha exposição, sendo consciente em relação aos lugares onde eu quero estar, não quero estar, qual é o momento certo de agir. São coisas que podem ajudar a evitar que acidentes aconteçam ou a saber como ajudar as pessoas caso algum acidente aconteça. Eu espero que você tenha gostado da palestra. A WMA International é uma empresa que se dedica ao treinamento de primeiros socorros para o ambiente de áreas remotas há mais de 30 anos. Nós ministramos cursos no mundo inteiro, estamos no Brasil desde 2011 e aqui temos 3 principais níveis de treinamento, e além de alguns cursos especializados que acontecem em todo o país ao longo do ano. Nossos cursos principais são um curso básico de 2 dias, um curso avançado de 4 dias e um curso profissional de 7 ou 8 dias. Você encontra nossa agenda no nosso site, no Facebook, e em caso de dúvida, basta enviar um e-mail e entrar em contato. Então, espero que você tenha gostado, bons treinos e obrigado! Feito. Leatherman Juice com 15 funções. Para pessoas que resolvem. Leatherman, a original voltou. Conheça nossos produtos em crosser.com.br/Leatherman.